Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, então abram a apostilinha de vocês lá na página. Deixa eu pegar aqui, peraí. Oitavo ano. Deixa eu ver qual é a apostila que eu tenho aqui. Oitavo ano. Lá na página 14. Minto, lá na página 13, tá? Abram lá na página 13, porque nós vamos entrar no conteúdo. Não vamos entrar, nós vamos fazer uma recapitulação para entrar em outro conteúdo, tá? Então a prof vai gravar esse videozinho para um conteúdo e para o próximo um outro conteúdo. Mas para esse eu quero vocês lá na página 13 e só na página 13, por exemplo, tá? Só um pouquinho. Então vamos lá. Só vamos dar uma recapitulada nos verbos transitivos e nos verbos intransitivos. O ano passado nós trabalhamos bastante isso em relação da análise sintática de período simples, lembram? A função do verbo, a transitividade do verbo. Quando ele é direto, quando ele é indireto. A gente trabalhou bastante isso, uso de preposição, uso de não preposição. Então nós vamos trabalhar, a prof fez um resumão aqui para vocês, para a gente tentar lembrar daquele conteúdo. Automaticamente com as atividades seguidas que a gente vai ter, a gente tira as dúvidas, tá certo? E o nosso trabalhinho vai ser referente a isso, tá? Verbos transitivos e intransitivos. Então, vamos lá. Nos verbos, o que são verbos transitivos? O próprio nome já diz, de transitar. Eles vão de um lugar para o outro, tá? São aqueles que necessitam de complemento. Eles saem do sujeito para ir para a ação, mas nessa ação eles precisam de um complemento da ação, senão a oração não faz sentido. Para constituir o predicado, porque não tem sentido completo. Foi o que a prof acabou de falar. Esses complementos podem ser seguidos ou não de preposição. Nos verbos transitivos, ele pode ter preposição ou não. De modo que os verbos transitivos são classificados em transitivos direto, os verbos transitivos indiretos, ou verbos transitivos direto e indiretos, tá certo? Então, os verbos transitivos, eles podem ser direto, indireto, direto e indireto junto, tá? Depois nós veremos no exemplo. Ao contrário do verbo transitivo, saímos do verbo transitivo. Agora nós vamos para os verbos intransitivos. Ao contrário dos verbos transitivos, os verbos intransitivos não necessitam de complemento. Aquele in antes de transitivo ali indica negação, ou seja, ele não precisa, o verbo se completa sozinho. Ele não precisa de um complemento para completar a ação. O próprio verbo completa, o próprio verbo dá ação para o personagem e ponto. Não precisa de mais informações para aquilo, tá? Porque são capazes de, sozinhos, dar a informação completa para o sujeito. Verbos transitivos diretos. Aí agora nós vamos trabalhar com os verbos transitivos. Os transitivos diretos são verbos que não precisam de preposição. Exemplo: Marina ama xadrez. O verbo amar ali, se eu fizer a perguntinha, quem ama, ama algo. Ela ama o quê? Xadrez. Marina ama quem ou o quê? Né? Olha só como eu já pergunto, que ela ama alguém ou alguma coisa. Na nossa oração, ela ama xadrez, certo? Marina ama quem ou que, como eu coloquei ali, o verbo amar precisa de um complemento, tentei explicar bem direitinho ali para vocês, tá? Xadrez é esse complemento, uma vez que ele não vem seguido de preposição. Olhem, entre o verbo e entre o xadrez não tem nada ali, ele não tem uma preposição. É importante que vocês vejam isso para o próximo conteúdo, tá? Verbos transitivos e indiretos. Os verbos transitivos e indiretos, eles já pedem
eles já pedem uma preposição. São verbos que exigem preposição. Eles precisam de uma ponte, tá? Para dar um salto para o complemento ali. Então, esses verbos transitivos, eles são classificados indiretos porque ele não vai diretamente para o núcleo, ele passa pela preposição, né? Tomás gosta, ó o exemplo, Tomás gosta de lasanha. O verbo gostar, ele precisa de complemento, tá? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém, tá? Então, Tomás gosta. Automaticamente, quando eu paro ali no verbo, vocês vão me perguntar, professora, mas o Tomás gosta de quê? Ou de quem? Logo, ele pede essa perguntinha. E, ó, gosta de. O de é uma preposição. Logo, ele precisa dessa ponte para o núcleo, tá? Porque tá junto do verbo, ok? Então, ele nunca vai... A lasanha vai complementar a ação do verbo. Os verbos transitivos direto e indireto é quando o verbo transitivo direto e indireto é quando eu tenho as duas formas, né? Um exemplo, Carlos ofereceu chocolates a Milena. Uma notificação aqui, ó. Geralmente, nesses verbos aqui, o que é o transitivo indireto sempre vai ser o destinatário. Oferece algo para alguém, tá? Então, olha só, o verbo oferecer, ele tem dupla transitividade. Então, Carlos ofereceu chocolates. Ah, ótimo. Ele não ofereceu para qualquer um, ele ofereceu para Milena, tá? Então, a Milena, ali eu tenho a crase, vocês podem perceber, né? Vocês podem perceber, e aí depois... Carlos ofereceu chocolates a Milena. Chocolates é o objeto direto, no caso, o complemento do verbo transitivo direto. E Milena, no caso, é o objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto, tá? Gente, esse complemento, ele é chamado de objeto, tá? Então, os verbos intransitivos, eles não têm objetos, tá? Quer ver, ó, lá nos verbos intransitivos, tem uma... Quando eu coloco assim, ó, Marina, o pássaro voou, ponto. A ação do verbo do pássaro tá ali, voou, ele voou e deu, sabe? Então, assim, ó, quando eu falo voou, e se eu fizer a perguntinha, ele voou que ou quem? Não faz sentido, certo? Ele voou para longe. Esse longe, por exemplo, ele é um advérbio, então ele não é classificado como um complemento, porque o núcleo não é um substantivo, nós já vimos isso, né, lá na 7ª série. Só estou recapitulando com vocês, tá? Então, o advérbio, ele vai compor um verbo intransitivo e automaticamente, né, ele vai ser um verbo intransitivo e sem complemento, ok? Fechou? Por enquanto, dos verbos intransitivos é isso. Agora o próximo vídeo é sobre regência.